Bom dia pessoal, e aqui quem fala é Kiritos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto a bordo capítulos 69 e 70. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos para você ser sempre notificado, e que sempre fiquem de olho na comunidade do canal ao eu posto enquetes para escolhas das próximas fanfics e perguntas que eu posto para vocês responderem. Me seguiram em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 69. Última vez. Wanda, Cenoura e Luffy. Wanda explica a Luffy que o país foi destruído por um pirata chamado Jack que estava sob ordens do Yonko, Imperador, Kaido, para pegar Raizo. Fazer com que ela e Cenoura se lembrassem emocionalmente do derramamento de sangue que ocorreu não muito tempo atrás. De repente, o chão começa a tremer e os visões se preparam para alguma coisa. Chuva-rupção. Escalar uma árvore. Suba Varney. Vou levá-lo para o flanco direito. Seus amigos estão lá. Wanda diz a Luffy para pegar Varney. Ótimo! Então Sanji e os outros estão aí. Luffy exclama, animado em ver Sanji e os outros. No entanto, Wanda não consegue afirmar sua afirmação, e Luffy olha para ela. O que há de errado? Eles estão todos aí, não estão? Ele perguntou a Wanda, que permaneceu em silêncio. Agora. Wanda, Cenoura e Luffy. Vá, Varney. Wanda disse ao seu crocodilo enquanto o chão tremia. Varney então correu enquanto Luffy olhava para ver a tromba do elefante em que eles estavam se levantando e espirrando água em suas costas. Uau! Chogi! Legal! Beppo gritou enquanto ele e seus companheiros subiam nas árvores. Segure e firme! Wanda gritou enquanto o nível da água subia acima de suas cabeças. E fez Luffy cair nas corredeiras. Cenoura saltou até ele e balançou em uma videira antes de chegar até ele no momento em que um tubarão saiu e abriu a boca. Olhe! Ela gritou antes de pousar em uma pequena parte seca do chão. Você está bem, chapéu de palha? Ela perguntou ao pirata ofegante. Você me salvou. Obrigado. Eles voltaram para Wanda enquanto Varney nadava na enchente, e Wanda explica a Luffy que Zunisha, o elefante, se lava 2 vezes por dia borrifando água nas costas. E os visões aproveitaram-se disso construindo sistemas de aquedutos para obter água potável, bem como pescando peixes para comer. Beppo então chega balançando entre as árvores e olha para o trio. Ei, chapéu de palha! Ah, o urso! Luffy disse olhando enquanto Beppo balançava nos membros. Eu não posso sair da floresta, então você pode contar ao nosso capitão sobre nós e trazê-lo aqui. Ah, você não pode? Ok. Luffy respondeu enquanto continuavam descendo o rio Criado. Estou contando com você. Beppo nasceu aqui, mas como é um pirata, agora está sob os cuidados do mestre Cat Viper, o Oyabun, chefe da floresta. Cenoura explicou para Luffy. SHC. A tripulação entrou em um prédio enquanto Naruto segurava sua esposa e subia até o telhado. Ele olhou para ver que Usopp havia subido mais alto em uma torre que também estava no prédio quando Robin chegou à conclusão de que o elefante devia ter lavado as costas e a cidade estava preparada para se adaptar à água quando ela chegasse. Usopp usou seus óculos e viu que Luffy estava com Carrota e Wanda. Oi! Ei! Lá está o Luffy! Na periferia da cidade. Ele está com a cachorrinha Nami e o coelho saltador de antes. Ah! Luffy foi comido um pouco. Então eles são uma tribo canibal. Robin disse enquanto os outros olhavam para Usopp. Naruto, suspirando, beliscou a ponta de seu nariz. Mesmo que isso seja verdade, duvido que Luffy seja levado assim. Ele tem aqui. Junto com Luffy e os Mins, Luffy pergunta sobre Jack, o pirata que atacou Zou. Wanda explica que leu o obituário dele no jornal há alguns dias. Ele atacou 4 navios da marinha que transportavam Don Quixote do Flamingo e conseguiu afundar 2 deles, mas acabou sendo derrubado. Porém, sua morte não pôde ser confirmada e Wanda pensa que ele ainda está vivo. À medida que as águas da enchente finalmente escoam, Wanda decide pegar um atalho enquanto Varney ganha velocidade.
Enquanto Luffy expressa entusiasmo em explorar Zou, Law de repente se teletransporta e aos chapéus de palha bem na frente de Varney. É você, Teia. Bem, estamos aqui agora, olhe através da neblina com cuidado. Naruto olhou para a névoa que cobria a área e viu um grande túnel guardado por 2 Mins. Os piratas do chapéu de palha chegaram. Wanda disse surpreendendo os 2 Visões. Lá dentro, Nami, Olive, Mai e Miko estão dormindo em um grande Vison de ovelha. Nami está usando um vestido roxo chique coberto de pérolas chiques e seu cabelo está solto. Olive está vestindo short jeans de biquíni vermelho, blusa preta e um dos casacos de Naruto com seu chapéu de cowboy. Mai está vestindo jeans branco com cinto preto e fivela limão e uma camisa preta com limões decorando. Emiko está vestindo short preto e camisa rosa. O Vison é um grande Vison macho de ovelha com pelo fofo e de cor clara. Ele tem olhos estreitos, lábios grossos e pele negra. Ele tem cascos de ovelha, chifres e cauda, e um par de calças escuras. Este é Yomo, um dos mosqueteiros. Nami, Emiko, Mai, Olive. Chopper então entrou correndo. Ele está usando seu chapéu com uma coroa no topo. Ele está sem camisa e usa um longo casaco aberto com pele e joias sofisticadas. Luffy e os outros finalmente chegaram. Lá fora, Tate e Kitty saíram correndo do túnel primeiro, enquanto os outros o seguiram. Garchu! Os Mins lá dentro gritaram enquanto a tripulação olhava ao redor e via navios usados como casas, bem como grandes abacaxis. Quando Naruto olhou em volta, ele foi abordado por Olive, empurrando a cabeça em seu decote considerável antes de mais segurá-lo por trás. HMMPH. Naruto gritou no peito de Olive antes de se afastar para ver seu rosto sorridente. Para o que foi aquilo? Ele perguntou antes que ela se inclinasse para beijar seu nariz. O que é que foi isso? Conversamos com Boa, Nojiko e Robin. Olive agora faz parte do nosso grupo. Mai disse fazendo Naruto piscar. Primeiro Violet e Rebecca. Agora Olive. Você está me cafetinando? Só acrescentando porque não podemos acompanhar sua resistência agora que Boa, Violet e Rebecca não estão aqui. Além disso, se Olive gosta de você, então está tudo bem para nós. Suspiro. Ok. Naruto disse enquanto Olive se encostava em seu peito, agarrava suas mãos e as colocava na bunda dela. Finalmente. Ela disse com um suspiro feliz. Naruto revirou os olhos, mas não moveu as mãos antes de ver Nami abraçando Luffy e chorando. O que está errado? Naruto perguntou antes de Nami falar. Sanjiko é. Mais tarde, eles foram a uma das casas para comer e festejar, Tate e Kitty brincando com alguns dos Visões menores enquanto Tani e Zoro tentavam beber pela simpatia excessiva dos Visões. Por que você nos recebeu assim? Usopp perguntou a Cenoura. Por que vocês, Teia, são nossos amigos salvadores? Nesse momento, Brook corre para a fortaleza, vestindo roupas muito esfarrapadas. É todo mundo! Ribeiro. Brook cumprimenta seus companheiros de tripulação, pedindo desculpas a Luffy por Sanji. Você não deveria estar com Momo. Usopp pergunta sobre Momonosuke. A expressão de Brook muda quando ele revela que Momonosuke não parece gostar dos Visões e por isso está escondido em seu quarto. Ele diz a eles para evitarem mencionar as palavras samurai e país vano, porque isso poderia ofender e irritar muitas pessoas aqui. No entanto, conforme Brook revela a razão por trás disso, um grupo de Visões caninos entra na fortaleza e baba enquanto olha obsessivamente para Brook. Barão Cadáver. Droga. Tani disse enquanto Brook chorava enquanto evitava ser mastigado. Acho que deve ter sido ele quem Wanda se referiu quando disse cadáver do nosso amigo. Nojiko disse cruzando os braços sob o busto. Enquanto os Visões caninos mordem e roem Brook, Chopper pergunta a Luffy onde Law está, e Luffy revela que ele foi se reunir com seus companheiros de tripulação na Floresta das Baleias. O que devemos fazer com Sanjikon? Nami perguntou enquanto se sentava no colo de Naruto. Luffy e Zoro não estão particularmente preocupados com ele já que ele deixou um bilhete e não parecia ter sido sequestrado.
Porém, Nami e Chopper ainda estão preocupados com ele porque sua saída não parecia certa. Frank então interrompe, dizendo a Nami e Chopper que ele e os outros não têm ideia do que realmente aconteceu desde que a tripulação do Sunny deixou Dressrosa, 11 dias atrás. Os outros concordam, e Nami concorda em contar-lhes o que aconteceu, começando com eles sendo perseguidos pelos piratas da Big Mom. Depois que Sanji obteve permissão de Luffy para revidar, ele começou um contra-ataque com os outros e atacou o navio da Big Mom. E que depois de fugir, chegou a Zou no dia seguinte porque o elefante estava por perto. Os primeiros sinais de danos na cidade de Kurau ocorreram há pouco mais de 2 semanas. Robin afirma antes de Wanda revelar que há 10 dias, Zou estava quase totalmente destruído. De repente, um Visão Preguiça chega à fortaleza. Duque no Arashi acordou do coma. Os Visões então comemoram e Wanda derrama lágrimas de alegria. Chopper e 2 Visões correm até o local de Norashi para cuidar dele, e o Visão Preguiça diz a Wanda que Norashi solicitou uma audiência com os Chapéus de Palha. Quem é Dugstrom? Luffy perguntou a Wanda. Ela então explica que ele é o governante do Ducado Mokomo. E ele entrou em coma desde que o ducado foi destruído junto com Nekomamushi, seu companheiro governante. Ela explicou que os dois governaram o ducado juntos, com Inuarashi sendo governante do dia e Nekomamushi sendo governante da noite. Mais tarde, Wanda leva os Chapéus de Palha para ver o Duque Inuarashi através de uma passagem na fortaleza do flanco direito. Os Chapéus de Palha olham maravilhados para as plantas no teto que fornecem luz, e então percebem que Luffy está desaparecido. Já deveríamos estar acostumados com isso. Naruto disse beliscando a ponta do nariz. Eles encontram Luffy sentado em uma árvore do lado de fora da passagem comendo uvas, e continuam impressionados com a bela paisagem da fortaleza do flanco direito. Volte aqui! Nojiko gritou com seu capitão enquanto ele bebia as uvas antes de se esticar até o túnel. Enquanto eles continuavam, Wanda então revela que os Visões não costumam viver na fortaleza, mas sim na cidade de Kurau, que costumava estar intacta e cheia de vida. E Visões de todas as formas e tamanhos mantinham interações amigáveis entre si enquanto viviam vidas normais. No entanto, a cidade foi arrasada há pouco mais de 2 semanas. O povo da cidade de Kurau ouviu um sino tocando, mas logo percebeu que era o Hyde Bell, que raramente tinham ouvido antes. No portão do Ducado Mokomo, onde as forças de Kaido irrompem pelos portões e começam a atacar. Os piratas revelaram que procuravam um samurai do país de Wano, Raizo, mas os Mins alegaram que não conheciam Raizo, nem sua localização. Os Mins então responderam para falar sobre ele pacificamente apenas para o líder, Jack, destruir tudo em seu caminho, forçando os Mins a atacar em legítima defesa. Os Chapéus de Palha ficam chocados com a história quando chegam em uma ponte suspensa que Luffy começa a balançar para se divertir. Luffy! Nojiko gritou como Naruto ia fazer, mas parou, olhando para os peitos saltitantes de suas esposas enxugando o sangue do nariz. Vamos continuar. Vamos chegar ao sanatório do Duque Sama em breve. Wanda disse antes de continuarem. O ninja de quem Kinemon estava falando não está aqui, que decepção. Luffy disse diante de Nami, Olive, Brook, Usopp e Mai enquanto Wanda congelou quando seus ouvidos se animaram. Por ninja você quer dizer um guerreiro da terra de Wano? Wanda perguntou enquanto olhava para Luffy sendo atacado por seus companheiros de tripulação. Brook disse que Luffy disse canja, paciente, em vez disso, fez com que o Visão acenasse com a cabeça diante da preocupação da tripulação com seu líder antes de levá-los através do resto da ponte. Na entrada do sanatório, um Visão Leão joga outros Visões em uma cova por mencionarem coisas doces ao seu redor. O Visão Leão tem uma juba vermelha encaracolada que cai até o peito, uma cauda longa encaracolada e um bigode preto e ondulado. Ele está vestindo uma capa roxa e um grande chapéu preto com uma pluma rosa de penas sobre uma camisa verde-oliva amarrada com uma bandoleira, calças pretas presas por um cinto vermelho grosso, botas marrons com aros rosa de pele fofa e luvas roxas. Este é o siciliano, o capitão do esquadrão de mosqueteiros Inuarashi, bem como um dos 3 mosqueteiros Inuarashi liderando o esquadrão. Generosidade. Amor. Romance. Bebês. Açúcar. Querida.
Sicilian gritou com os punhos erguidos. Nunca fale de doces na minha presença. Ou arranco sua traqueia. Agora suba sem ajuda. Os visões ficam maravilhados com a intensidade do siciliano, mas são gratos por seu amor e generosidade. Wanda então apresenta os chapéus de palha a eles. Siciliano imediatamente se curva com alta intensidade. Arigato. Obrigado. Por salvar meu país. E agradece aos chapéus de palha por salvarem seu país. Quem é o seu capitão Gaara? Eu sou. Após Luffy dar um passo à frente, Sicilian o abraça com muita força e demonstra intensa gratidão, esfregando-se no rosto de Luffy tão rápido que começa a queimar. O Duque está esperando por você. Você pode entrar. Apresse-se. Uma vez lá dentro, eles viram Chopper com os dois visões. O primeiro é um Vison cabra macho com corpo atarracado coberto por pelos claros. Ele tem 2 chifres pontiagudos no topo da cabeça e uma longa barba, e veste uma jaqueta branca de médico, calças pretas e botas pretas. Este é Miyagi, um médico que ajuda Chopper. O próximo Vison é um Vison esquilo de cabelo azul claro com pelo castanho, uma mancha escura na testa até o nariz e uma grande cauda marrom espessa com 2 listras escuras no centro. Ela está vestindo um uniforme de enfermeira que é um mini vestido rosa claro e um boné rosa claro com uma cruz. Este é Tristan, um Vison enfermeiro que também ajuda Chopper. A tripulação olha com admiração para o grande Vison de cachorro que eles cuidam, coberto de bandagens. Ele é um Vison canino incrivelmente grande e grisalho, com cerca de 2 vezes a altura de Zoro. Ele usa um pequeno par de óculos de sol azuis e tem orelhas pretas na altura dos ombros, uma barba branca e uma cauda grande e espessa e está vestindo uma túnica de rei sem a perna esquerda da coxa para baixo. Este é o Duque Inuarashi, um dos 2 governantes do Ducado de Mokomo, apelidado de Governante do Dia. Duque Sama. Estou feliz que você esteja bem. Wanda disse abraçando seu líder. Wanda, sinto muito por fazer você se preocupar. Duque disse enquanto tomava um copo de chá. Então você e Gaara são os chapéus de palha? Hai. Sim. Você nos salvou de todas as maneiras. Arigato, obrigado, muito. Ouvi dizer que minha tripulação salvou seu povo, mas ainda não ouvi a história toda. Luffy disse enquanto Duque olhava para baixo. Bem, você e o resto nos salvaram também, chapéu de palha Luffy com. De qualquer forma, aposto que você é forte. Quero dizer, muito forte. O quê? Isso é rude. Duque Sama é o guerreiro mais poderoso do país. Wanda disse para Luffy. Oi. Ei, pare. Isso não é o que você chama de perdedor. Duque disse depois de Wanda. Você não é um perdedor. Os inimigos certamente eram problemáticos, mas nós estávamos em vantagem. Wanda disse olhando para cima e parou ao ver a expressão nos olhos de seu líder. E vi que ele estava olhando para Brook muito assustado enquanto babava. Não vamos ficar pensando no passado. Esse chapéu de palha fica bem em você, Gaara. Duque disse olhando para Luffy. Eu já fui. Ah, não me lembro quem era. Aquele gato. Mestre Gato Víbora. Certa vez, eu estava viajando pelos mares com aquele. Duque continuou. Shanks é um dos Yonko, 4 imperadores, que agora usava esse tipo de chapéu. Nani. O quê? Oji-san, velho, você conhece Shanks? Como? Luffy perguntou segurando seu chapéu. Eu ganhei esse chapéu dele. Luffy parou quando Duque adormeceu. Ele adormeceu. Já são 6 horas. Wanda explica que os 2 governantes do Ducado Mokomo, Inuarashi e Nekomamushi, se odeiam tanto que lutariam facilmente caso se encontrassem. Assim, cada governante se reveza no governo, com Inuarashi governando das 6 horas às 18 horas, enquanto Nekomamushi governa durante as outras 12 horas. Todos no domínio de Inuarashi estão dormindo, incluindo Miyagi, Tristan e Sicilian. Wanda então revela que a troca de governante ocorreu mesmo na intensa batalha com Jack, 17 dias atrás. E que durante a batalha,
Inuarashi chegou em um cavalo crocodilo-javali e disse a Jack para parar o ataque enquanto os dois líderes se confrontavam. Duke então começou a implorar para que parassem com seu ataque sem sentido. Os piratas das feras recusaram-se a parar até encontrarem Raizo, apesar dos contínuos apelos dos Mins de que não o conheciam. Ela continuou explicando que a batalha continuava, com os Mins usando Electro e os Gifters usando seus poderes animais para atacar uns aos outros. Inuarashi e Jack lutaram um contra o outro. Wanda continuou dizendo que tudo ficou mais intenso a partir daí. Inuarashi e Jack continuaram o confronto, com Jack dominando Duke. À medida que a batalha continuava, Lunisha levantou sua tromba quando uma chuva de erupção começou. O súbito dilúvio de água varreu os piratas das feras, embora Jack permanecesse forte e não pudesse ser movido. Ela explicou que quando chegou às 18 horas, um grito alto veio da Floresta das Baleias. Inuarashi ordenou que suas tropas recuassem, dizendo que o sistema de turnos ainda estaria em vigor, apesar da batalha em curso. Ao saírem, o outro líder e os Visões Noturnos começaram a atacar Jack. Wanda continua contando aos Chapéus de Palha sobre a batalha da tribo Min com Jack, revelando que durou 5 dias. No entanto, eles não conseguiram dominar o próprio Jack, embora Jack fosse igualmente incapaz de derrubar Inuarashi e Nekomamushi, o que resultou nele ficando impaciente e terminando a batalha com uma arma de gás venenoso. Nani? O que? Naruto perguntou, incrédulo, que Jack iria acabar com incontáveis Mins para chegar até alguém. Era uma das armas de gás de César. Chopper disse fazendo com que a tripulação olhasse para isso. César fez o gás, Doflamingo distribuiu e chegou até Kaido. Robin explicou, com a mão no queixo. Wanda continua, revelando que os guardiões também foram subjugados e atacados. No entanto, os piratas ainda não obtiveram resposta, então crucificaram e torturaram os guerreiros Visões mais fortes, incluindo Inuarashi e Nekomamushi. Eles continuaram interrogando os Min sobre o samurai, e os determinados Inuarashi e Nekomamushi continuaram negando qualquer conhecimento de um deles, fazendo com que Jack furioso atacasse os dois. A tortura durou um dia inteiro antes de Jack partir de Zou, deixando para trás alguns de seus homens. Isso também nos salvou. Inuarashi disse, e os piratas ficam surpresos por ele estar acordado. Percebi isso quando li o obituário de Jack e percebi que ele havia tentado resgatar Doflamingo. Ele então mostrou a página com a foto de Jack. Jack é um homem de enorme estatura. Seus membros são desproporcionalmente pequenos quando comparados ao seu enorme torso. Ele usa uma máscara metálica na mandíbula e tem um par de chifres em cada lado da cabeça. Seu cabelo loiro está preso em um rabo de cavalo e um par de longas tranças. Ele está vestindo um casaco escuro, sem mangas e de penas, semelhante ao Kaido, com ombreiras pontiagudas nos ombros, circundado por um cinto com o Jolly Roger de sua tripulação. Ele tem olhos laranja injetados e uma testa com veias. Ele tem 2 piercings na orelha direita. Ele tem um par de presas em volta do pescoço. E ele tem dentes pontiagudos. Jack morre. Um membro prominente dos bestas piratas Jack a seca, cifrão 1,000,000,000,000 puta merda. 1 bilhão de frutas? Tani perguntou olhando para a alta recompensa para Jack. Duke explicou que Jack foi salvar Doflamingo e isso o salvou antes de adormecer novamente. Chopper então revela que ele, Sanji, Nami, Brook, Momonosuke e César chegaram em Zou um dia após a partida de Jack. Todos ficaram perplexos porque Zou estava localizado em um elefante, e César tentou convencê-los a não entrar, mas eles o forçaram a carregá-los até lá como um balão de ar quente. Eles passaram pelo portão destruído e inspecionaram o fortemente danificado ducado de Mokomo, com a possibilidade de invasores colocá-los no limite. Sanji deixou Nami, Brook e Momonosuke no portão enquanto levava Chopper e César à frente. Enquanto Sanji, Chopper e César examinavam o terreno à frente, Brook, Nami e Momonosuke ponderavam sobre o que aconteceu com o país. E então ajudou Trista a não ser atacado por Shepshad e Jinrun enquanto Chopper e os outros ajudavam a tratar os feridos. Continua. Capítulo 70. Última vez. Jack morre.
Um membro prominente dos bestas piratas Jack a seca, cifrão 1,000,000,000,000 puta merda. 1 bilhão de frutas? Tani perguntou olhando para a alta recompensa para Jack. Duke explicou que Jack foi salvar do Flamingo e isso o salvou antes de adormecer novamente. Chopper então revela que ele, Sanji, Nami, Brook, Momonosuke e César chegaram em Zou um dia após a partida de Jack. Todos ficaram perplexos porque Zou estava localizado em um elefante, e César tentou convencê-los a não entrar, mas eles o forçaram a carregá-los até lá como um balão de ar quente. Eles passaram pelo portão destruído e inspecionaram o fortemente danificado ducado de Mokomo, com a possibilidade de invasores colocá-los no limite. Sanji deixou Nami, Brook e Momonosuke no portão enquanto levava Chopper e César à frente. Enquanto Sanji, Chopper e César examinavam o terreno à frente, Brook, Nami e Momonosuke ponderavam sobre o que aconteceu com o país. E então ajudou Trista a não ser atacado por Shepshad e Jinru enquanto Chopper e os outros ajudavam a tratar os feridos. Agora. SHC Zou. No sanatório do Duque no Arashi, Chopper continua contando à sua tripulação sobre a chegada dos piratas do Chapéu Curling Zou há 10 dias, dizendo que ele, Sanji e César Clão partiram da cidade de Kurao para fugir do gás. Eles se reuniram dentro da floresta próxima, e César ficou feliz porque sua arma de gás, Koro, foi um sucesso. Chopper explicou que César também mencionou que os Visões provavelmente tinham menos de 48 horas de vida após a exposição, irritando ainda mais ele e Sanji. Sanji ordenou que César neutralizasse Koro enquanto ele resgatava Nami que gritava e os outros, convencendo o cientista a fazê-lo ameaçando esmagar seu coração. Sanji voou até Nami, Brook, Monet e Momonosuke, que estavam sendo atacados por Shepshad. Chopper continuou explicando que ele e César retornaram para a cidade de Kurao, e César espalhou um gás chamado Rocco que removeu o Koro do ar. Não sabendo que Tristan os estava observando. Nami, Brook e Momonosuke ficaram chocados ao ver a destruição ao chegarem à cidade e entraram, sem saber como eram os Visões. De repente, Wanda veio correndo até eles, pensando que eram aliados de Jack. Ela entrou em confronto com Nami. A enfraquecida Wanda estava tão empenhada em vingar seu povo que puxou um explosivo aceso. Porém, Tristan veio correndo até eles, explicando a Wanda que os piratas do Chapéu Curly a haviam salvado, e Pedro então chegou, confirmando a afirmação de Tristan e apagando o fusível do explosivo. Wanda ficou emocionada ao saber que eles tinham ajudantes e Pedro mostrou a ela que o gás havia sido retirado. Chopper e César chegaram então com suprimentos médicos, com o primeiro determinado a curar todos os Visões no pouco tempo que lhes restava. Os Chapéus de Palha e os Visões conscientes se mobilizaram para criar um antídoto, com Trista recuperando os médicos e cidadãos Visões escondidos na fortaleza do flanco direito. Chopper e César começaram a desenvolver o antídoto quando os cidadãos Visões chegaram à cidade de Kurao, expressando choque ao ver os guerreiros incapacitados. Eventualmente, o antídoto foi terminado e administrado a todos os Visões envenenados, e os inconscientes Inuarashi e Nekomamushi foram removidos de seus crucifixos. Ao cair da noite, Sanji trouxe sopa quente para os Visões comerem, e Brook tocou Binks, saque para a multidão de Visões curados. Você nem sabia quem éramos. Wanda disse chorando. Mas você nos salvou sem desistir. Nunca esqueceremos o que você fez por nós. Um dia pagaremos nossa dívida com você. Ela exclamou e começou a lamber Nami. Graças a Kami, Deus, Jiraiya Touzan, pai, não está aqui. Naruto pensou que saber que seu pervertido padrinho iria gostar da visão enquanto Frank chorava de alegria com o que seus companheiros de tripulação fizeram enquanto ele e os outros estavam em Dressrosa. Não acredito que foi tão sério. Agora entendo por que fomos tão bem recebidos. Usopp disse enquanto Wanda empurrava Nami. De qualquer forma, aquele Jack me deixa tão bravo. Luffy exclamou cerrando o punho. Eu vou chutar a bunda dele e do Kaido algum dia. Mas ele disse que havia um obituário. Brook falou lembrando que Luffy Jack foi morto. Ah, sim. Droga. Agora não posso chutar a bunda dele. Chopper pulou da cama e segurou sua mochila. Gente, vocês vão ficar aqui e conversar.
Você vai a algum lugar, Chopper? Usopp perguntou à Rena. Já é noite agora, então irei examinar Cat Vipir, o Rei da Noite e os Guardiões da Floresta das Baleias. Vou levar você lá com meu Varney. Wanda disse parando de lamber o rosto de Nami. Pensando bem, Wanda, não é hora de você dormir também? Robin perguntou ao cachorro Min, que se virou para ela. Eu trabalho como Kingsbeard. Um pássaro-rei. Sim, um assessor dos reis e o único cargo que tem permissão para alternar entre eles, independentemente de ser dia ou noite. Uau, esse é um trabalho importante! Usopp exclamou enquanto Wanda se levantava. Tenho que dizer a ele que Duke Dogstrom está bem. Ele provavelmente diria que é desnecessário. Ok, vejo vocês mais tarde. Eu vou com você. Quero ver Cat Vipir. Luffy disse se levantando. Mestre Cat Vipir. Gosto muito dele. Vou com você. Brook disse enquanto se sentava. Logo, todos os membros declararam que queriam ir, então Wanda chamou vários crocodilos para levar todos eles, Olive sentada no colo de Naruto e encostada nele. Eles então saíram enquanto alguns dos guardas se despediam deles enquanto Cenoura ajudava, sendo um Kingsbeard também. Estou feliz que a lua cheia esteja coberta. Wanda comenta. Luffy então lembra Wanda que Sanji e César Clown ainda estavam presentes em Zou em sua história, perguntando o que aconteceu com eles mais tarde. Wanda hesita e Brook decide explicar sozinho. Ele diz aos Chapéus de Palha que a maioria dos Visões não foi informada sobre isso, e isso pode ser difícil para eles ouvirem. Ele então revela que Sanji provavelmente não vai voltar, o que irrita Luffy, que apontou para a nota que Sanji deixou, que afirma que ele voltaria. No entanto, Nami e Brook respondem que a situação é muito mais complicada do que o bilhete sugere, e que talvez tenha sido melhor contar a história antes de mostrar o bilhete. Brook então conta a história, explicando como quando eles estavam sendo perseguidos pelos piratas Big Mom, os piratas inimigos ouviram o chamado de Luffy para a tripulação do Sunny, revelando que seu destino era Zou. Embora Zou fosse uma ilha fantasma que não poderia ser encontrada com Log Pose, um de seus Big Mom Pirates era da ilha, e então, há 2 dias, seu navio atracou em Zou. Pecons contatou Big Mom, dizendo-lhe para deixar a expedição para ele, pois ele era um Zou nativo. Mais tarde, Pecons e Capone Bege chegaram a Zou e ao Ducado de Mokomo, onde descobriram a cidade destruída de Kurel. Pecons ficou furioso ao ver sua cidade natal destruída e procurou por sobreviventes, mas não encontrou nenhum, fazendo-o gritar de angústia. Mais tarde, os Chapéus de Palha viram Pecons e Bege de uma varanda, e César ficou com medo e pediu a proteção contínua dos Chapéus de Palha, mas Sanji respondeu que desde que Luffy derrotou do Flamingo, César não tinha mais valor para eles como um trunfo. De volta ao presente, os Chapéus de Palha comentam sobre 2 tripulações de Yonko estando em Zou em tão pouco tempo, e Luffy se pergunta se Sanji lutou contra Pecons, já que ele realmente não se importa por ter declarado guerra a Big Mom. Brook continua sua história, revelando que Sanji e Brook saíram com Pecons e Bege. Sanji estava disposto a enfrentar os 2 piratas de frente, mas afirmou que se uma luta fosse necessária, eles teriam que fazê-la fora de Zou. No entanto, Pecons choroso abraçou Sanji, chocando os Chapéus de Palha e Bege. Pecons agradeceu a Sanji por salvar seu povo e revelou a ele que além de capturar César, sua tripulação tinha outra missão que provavelmente destruiria os Chapéus de Palha. No entanto, por gratidão, ele estava disposto a falhar propositalmente nessa missão, desde que conseguissem César. Bege repreendeu Pecons, mas o Vison silenciou o mais novo membro da tripulação, dizendo que aceitaria qualquer punição que Big Mom lhe desse. Brook explicou que isso fez com que Bege ficasse furioso e chamasse Pecons de covarde enquanto levantava a mão em direção às costas do Vison ajoelhado e atirava nele quando as balas saíam de sua mão. Pecons desabou quando Bege terminou de atirar nele, e Sanji e Brook chocados notaram 2 homens com metralhadoras em uma abertura na palma da mão de Bege. Bege refletiu que Pecons era covarde e fraco por permitir que seus sentimentos interferissem nos negócios e disse a seus homens para saírem. De repente, uma porta se abriu no peito de Bege, e vários pistoleiros em miniatura saíram correndo,
voltando ao tamanho normal ao cruzar uma barreira vermelha ao redor do corpo de Bege. Brook continuou dizendo que os homens de Bege cercaram Sanji e Brook, e Bege revelou que ele comeu a Shiro Shiro no Mi, Castle Fruit, que permitiu que seu corpo se tornasse uma fortaleza. Ele então contou a eles sobre como ele era da mesma geração de seu capitão, e refletiu sobre os problemas que Luffy e Naruto causaram a ele no arquipélago Sabaody quando ele foi forçado a lutar contra os fuzileiros navais devido a ambos terem atingido um nobre mundial. Bege afirmou que não queria fazer cena aqui, pois sabia da força dos Visons. Sanji respondeu que também não queria os Mis envolvidos, e ele e Brook se prepararam para lutar contra os piratas Fireta. No entanto, Bege sabia que eles fariam isso e chamou seu tripulante Vito, que trouxe Nami e Chopper capturados junto com ele. Vito informou a Bege que César Palhaço estava escondido em uma árvore próxima. Bege ameaçou atirar no cientista com balas cair-se e Cypri Stone, o que o fez cair da árvore. No entanto, Bege revelou que ele não tinha balas cair-se e Cypri Stone, mas ele tinha um cajado cair-se e Cypri Stone, que um de seus subordinados segurou em César. Brook dedilhou seu violão enquanto explicava que Bege então ordenou que os Kurlets capturados fossem para a fortaleza de seu corpo. Oi, ei, o que ele quis dizer com o castelo? Luffy perguntou enquanto dizia na cabeça de Varney. Enquanto isso, Naruto estava sentado na parte de trás do Varney de carroça e Olive mordeu sua orelha antes de montá-lo e empurrou Naruto de costas. Você não estava ouvindo? Nami repreendeu Luffy por não prestar atenção. Bege é um humano do castelo que comeu Shiro Shiro no Mi, Castle Fruit. Ok. Então vocês entraram no corpo dele? Tani perguntou polindo sua lâmina enquanto Zoro estava deitado. Hai. Sim. Realmente como? Luffy perguntou. Cortando seu estômago, talvez. Robin perguntou quando uma sombra surgiu em seu rosto. Pare com isso, Robin. Super nojento, não é isso. Chopper terminou quando ele, Usopp e Frank ficaram verdes. Uma entrada apareceu em seu peito. Brook disse dedilhando seu violão. Estávamos acorrentados, então não tivemos escolha a não ser obedecer. Ele continua sua história, explicando que Sanji sentou-se em uma longa mesa de banquete antes de Bege aparecer em sua fortaleza e ofereceu um pouco de vinho a Sanji enquanto ele se sentava do outro lado da mesa. Enquanto Vito acendia seu charuto, Bege revelou que as intenções dos piratas da Big Mom haviam mudado desde que as duas tripulações lutaram há uma semana, e ele lançou a Sanji um convite para o Teia. Pare da Big Mom. Brook explicou que Sanji estava confuso, mas Bege leu o conteúdo, revelando que Sanji, como o terceiro filho da família Vinsmoke, estava arranjado para se casar com Pudding da família Charlotte. Sanji e seus companheiros de tripulação ficaram chocados, e o cigarro de Sanji caiu de sua boca enquanto ela se abria em estado de choque. O cigarro de Sanji caiu no chão e pegou fogo, fazendo com que Bege furioso o apagasse rapidamente. Bege chamou Sanji de mal-educado, e Brook afirmou que o nome Vinsmoke causou arrepios na espinha. Nami, Brook e Chopper lutaram para processar a revelação sobre Sanji, e Nami se lembrou de como Sanji revelou que ele era do North Blue, embora tenha crescido no East Blue, quando leram Liar Nolan em Jaya. Brook explicou que ficou surpreso ao ouvir isso, já que o North Blue e o East Blue são separados pela linha vermelha, que poucas pessoas conseguem atravessar. Ele então continuou dizendo que César revelou a eles que Pudding era filha de Big Mom, o que significa que eles provavelmente se tornariam subordinados de Big Mom se Sanji se casasse, o que os assustou. Sanji se recusou a ir ao chá e se casar, mas Bege respondeu que o convite era para ele ver, não para ele responder. Brook continuou dizendo que Bege então revelou que seu corpo estava se movendo com eles dentro dele, e que ele tinha controle total sobre ele. Ele manipulou os lustres e tapetes em facas e canhões apontados para Sanji enquanto fazia Nami afundar no chão, exibindo seu poder ilimitado sobre sua fortaleza. Sanji gritou para ele parar, e Bege o fez, afirmando que o convite da Big Mom não poderia ser recusado de qualquer maneira. Vito então caminhou até Sanji e reiterou seu argumento de capitão, dizendo que até os demônios do inferno iriam aos chás da Big Mom se fossem convidados.
Vito então sussurrou algo no ouvido de Sanji que o chocou, e Sanji perguntou como eles sabiam disso, o que Bege chamou de pergunta boba. Brook continuou contando a história explicando que Sanji perguntou a Capone e Bege como eles sabiam disso. Bege chamou isso de pergunta boba, dizendo a Sanji que Big Mom possui poder e influência insondáveis, permitindo que ela descubra e faça o que quiser. Brook continuou explicando que Sanji deu mais tragadas em seu cigarro enquanto Nami, Chopper e Brook perguntavam o que Vito havia lhe contado, e ele pediu caneta e papel a Bege. Bege agradeceu e Sanji escreveu uma nota no papel antes de entregá-lo a Nami. Ele disse a seus companheiros de tripulação acorrentados que nunca esperava lidar com essa parte de sua herança e que precisava resolver as coisas sozinho. Enquanto seus companheiros de tripulação ficavam confusos, Sanji perguntou se eles estavam prontos antes de jogá-los para fora do corpo de Bege. Brook continuou dizendo que Nami, Chopper e ele voltaram ao tamanho normal e caíram no chão. Um Caesar clã horrorizado se perguntou por que Sanji não o libertou quando Sanji começou a atacar os piratas Fire Tank em pânico. Vito avisou seus companheiros de tripulação que eles não poderiam prejudicar o chapéu de palha, e Sanji chutou a arma de um pirata para o alto. Brook explicou que Sanji então pegou a arma e bateu a cabeça de César no chão com o pé, apontando a arma para o cientista. Enquanto César se contorcia de raiva e os piratas Fireta miravam, Sanji gritou para eles que sabia que não poderiam tocá-lo, pois havia descoberto que a pessoa que mudou a condição de sua recompensa para Only Alive era a mesma pessoa organizando o casamento. Assim, a pessoa não queria que os piratas Fire Tank o prejudicassem de forma alguma. Sanji concordou em ir ao casamento com os piratas, desde que seus companheiros de tripulação fossem poupados, e Bege ordenou que seus homens se afastassem quando notou Nekomamushi parado atrás de seu corpo real. Bege ficou nervoso ao ver o viso monstruoso e Nekomamushi perguntou sobre o corpo de Pecons. Bege afirmou que os dois eram companheiros de tripulação e que Pecons havia sido eliminado pelos remanescentes das forças de Jack. Nami então veio e contestou sua história, que Bege negou enquanto ela, Chopper e Brook olhavam dentro do corpo de Bege para ver Sanji. Sanji se virou para eles e prometeu voltar enquanto Bege fechava as aberturas em seu corpo. O capitão pirata então saltou para longe e manifestou marcas de tanque em volta de suas pernas, permitindo-lhe fugir. Nami correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo, e o bilhete de Sanji voou de Nami, desdobrando-se ao cair no chão. Brook terminou a história explicando que Wanda chegou para ajudar os chapéus de palha, mas Nekomamushi a impediu. Brook percebeu que Sanji provavelmente não voltaria quando o conteúdo de sua nota fosse revelado, que afirmava que ele iria encontrar uma mulher e voltaria. Enquanto os guardiões cuidavam dos chapéus de palha e removiam suas correntes, Nekomamushi disse a Wanda para deixar os chapéus de palha guardarem os detalhes do incidente para si, pois era o que eles queriam. Ele também fez com que seus soldados transportassem os Pecons feridos para cuidados médicos antes de pularem em um arbusto de videira prateada. De volta ao presente, os chapéus de palha processam a notícia enquanto Luffy olha para o bilhete de Sanji. Aos meus amigos, tenho que ver uma mulher. Eu voltarei. Sanji então, tenho que ver uma mulher significa. Luffy parou de olhar para cima. Ele vai se casar. Esse não é necessariamente o caso, mas... Nami disse envolvendo os braços em volta das pernas. Parece que ele estava determinado. Emiko disse acariciando a cabeça de Kichi. Oh, talvez ele volte com sua esposa. Luffy disse enquanto Naruto se sentava. Não, se ele se casar, teremos que servir sob o comando da Big Mom. Não. Ele recusou lá. Mas foi aí que começou o problema, considerando com quem ele está lidando. Se não pudesse evitar o casamento, o que você acha que ele faria? Brook perguntou olhando para seu capitão. Ele iria embora para que não servissemos sob o comando da Big Mom. Nojiko disse enquanto se sentava ao lado do marido. Quando ele escreveu aquela nota, ele já se decidiu. Mai disse enquanto segurava seu guarda-chuva. Agora sabemos tudo. Você já passou por muita coisa. Robin disse de seu lugar. Filha da Big Mom, hein? Ele recebeu uma oferta de casamento bastante problemática. Frank comentou.
E você disse Vinsmoke? Acho que a família é a chave. Pode ser o pai, a mãe ou o irmão de Sanji. Eles já viveram no North Blue e se mudaram para o East Blue e agora estão no Novo Mundo. Usopp explicou sentado atrás de Carrot. Vinsmoke. Robin parou e pensou. Você conhece eles? Frank perguntou ao arqueólogo. Acho que já ouvi falar deles antes, sinto muito. Não consigo me lembrar. Robin disse olhando para trás. Jiraiya Touzan e Tsunade Kaazan sabem sobre eles. Naruto disse chamando a atenção da tripulação. Eles são a família real reinante do Reino Germa, bem como os ex-conquistadores dinásticos e governantes do Norte Azul. Cerca de 300 anos atrás, a família Vinsmoke estabeleceu e governou o Geruma Teikoku, Império Germa, após conquistar todo o Norte Azul com seu poderio militar. 66 dias depois, eles foram destronados, mas continuam a governar o Reino Germa, e ainda possuem a autoridade e os privilégios da realeza. Eles são poderosos o suficiente para influenciar diretamente o sistema de recompensas, aumentando as recompensas e mudando suas condições de captura. Se ele está indo embora para sempre, então deveria ter dito obrigado por tudo. Zoro disse, chamando a atenção de todos. E sinto muito por causar tantos problemas. Essa não é a questão. Chopper gritou. Não, é. Se Sanji realmente não quisesse voltar, ele teria se despedido, nos atacado ou dito que não nos encontraríamos novamente. Nami foi embora, Robin foi embora, Usopp foi embora e foi isso que eles disseram ou fizeram. Ele quer voltar, mas também não quer que fiquemos sobrecarregados tentando tirá-lo disso e chamar a atenção da Big Mom. Bem, mais ainda do que Luffy fez na Ilha dos Tritões. Naruto disse enquanto Olivia apertava sua mão. Estamos em um trem imparável agora. Lembra do que César disse? O maior cliente dos Smiles, o Akuma no Mi artificial, fruta do diabo, é Kaido. Zoro explicou, com as mãos atrás da cabeça. Nós irritamos do Flamingo. Ao destruir o laboratório de Punk Hazard, destruímos a fábrica Smile em Dressrosa, e o próximo homem que vai enlouquecer é Yonkou, Imperador, Kaido. Zoro explicou abrindo o olho. Ele não é mais uma ameaça distante. Já brigamos com seus subordinados, os piratas das feras. Jack que arruinou este país, e outros virão atrás de nós em questão de tempo. Estamos nos aliando a Tragai para as próximas batalhas. Mas parece que Kinemon e os outros também são alvo de Kaido. Enfrentaremos o Yonko, Imperador, Kaido em breve. Zoro continuou. Quão estúpido ele pode ser para se envolver com outro Yonko, Imperador, Big Mom agora. Aquele idiota de sobrancelhas enroladas. Seu filho da mãe grosseiro. Essas coisas não têm relação. Nami gritou com Zoro enquanto, sem querer, chocava Brook enquanto o empurrava para fora do caminho. Nami-san. Em primeiro lugar, como ele pode se envolver em algo como o casamento? É um negócio tão pequeno. Zoro continuou ignorando Nami. Nani, o que você disse? Acalmar. Naruto gritou fazendo sua esposa olhar para ele. Mais nada, neste momento, Sanji ainda é um membro da nossa tripulação, a menos que Luffy diga o contrário, então o problema dele é o nosso problema, com o qual agora temos que lidar também. Então vamos perguntar a ele. Luffy gritou pedindo que ele perguntasse sobre suas motivações. Seus companheiros de tripulação ficam horrorizados com a ideia de invadir o território de um Yonko, Imperador, mas Brook afirma que os piratas da Big Mom deixaram para trás alguém que poderia ajudá-los. Ele então se concentra novamente no presente, com a intenção de continuar a jornada até Nekomamushi. Brook afinou seu violão enquanto ela falava. Essa pessoa, Pekon-san, se sente em dívida conosco. Porque salvamos seu povo, os Mins. É por isso que ele tentou ir contra a ordem da Big Mom e nos deixou fugir. Sanji-san se foi, a única coisa que podemos fazer é perguntar a ele, já que ele é
membro dos piratas da Big Mom. Ok. Vou descobrir o paradeiro de Sanji com o Lion Viper. Luffy gritou. Não obteremos nenhuma resposta a menos que falemos com o próprio Sanji. Chopper. Esse cara. Pecons, ele conseguirá falar. Usopp perguntou a Chopper quem montou na cabeça de Frank. Espero que ele volte. Chopper disse antes dele, e os ouvidos de Carrot se animaram ao ouvir um zumbido. Naruto rapidamente se levantou e sacou suas armas enquanto um enxame de grandes vespas voava em direção a eles. Nojiko puxou o dela e atirou neles enquanto Naruto fazia o mesmo enquanto Cenoura e Wanda faziam os crocodilos correrem mais rápido. Wanda e Cenoura revelam que os insetos são sugadores de sangue conhecidos como sutis, e podem facilmente matar humanos devido à falta de pelo. Wanda revela que os sutis também são capazes de se alimentar e enfraquecer Zunisha, e os sutis mordem o corcel em que o grupo de Luffy está montado, fazendo-o cair no chão. Os chapéus de palha se recuperam e lutam contra os sutis, e Frank usa sua Nipple Light para atrair os sutis até ele. Wanda se prepara para ajudar a exterminar os sutis quando um deles morde Luffy, embora o pirata consiga repeli-lo cobrindo seus braços e embuche Oku no Aki, armamento Aki. Os chapéus de palha e Wanda desencadeiam ataques poderosos contra os sutis, enviando o restante do enxame caindo no chão. Arigato. Obrigada. Wanda disse enquanto eles continuavam enquanto Brook cantava. Vamos conhecer o mestre Cat Viper. 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 É isso? Você está apenas repetindo a mesma frase indefinidamente. Luffy comentou de seu lugar. Sim, porque essa música se chama Let's Go and Meet Master Cat Viper. Brook respondeu. Sem brincadeiras. Está apenas repetindo a mesma linha ao longo da música. Robin perguntou olhando por cima do ombro. Não, vai ficar um pouco mais complexo a partir daqui. Brook respondeu antes de continuar. Víbora de gato, víbora de gato. Cat Viper, vamos conhecer o mestre. Master Cat Viper fica sozinho facilmente. Quando penso nele assim, meu coração aperta. Quando ele é banhado pelo luar, seu rosto parece inocente. Ele olha para ele com seus olhos brilhantes. Mas ele tenta agir de forma dura sob o sol. Ele faz o seu melhor e vive sua vida sozinho. Eu gosto dessa música. O mestre Cat Viper é realmente assim? Robin perguntou a Brook. De jeito nenhum. Ele não é. Usopp gritou com o esqueleto. É apenas uma música inspirada nele. Memorize. Brook disse enquanto continuava cantando. Pouco depois, chegaram a uma casa grande. É a morada dos guardiões. Wanda disse ao ver várias paredes quebradas e árvores ao redor, junto com várias casas menores. Droga, este lugar está destruído. Tani disse olhando em volta enquanto Tate olhava em volta. A tripulação então olhou para a grande árvore em forma de baleia. Os guardiões torcem pelos chapéus de palha que se aproximam. Luffy é saudado por Rod Blackback, que pedem desculpas a ele por atacá-lo antes, dizendo que às vezes ficam muito zelosos contra intrusos. Garchu. Estou feliz em ver você. Naruto então olhou para cima para ver um Bison jaguar macho. Ele tem pelo manchado, orelhas brancas e cabelos loiros longos e ondulados cobrindo o olho esquerdo. Ele também tem uma orelha esquerda rasgada. E está fumando um cigarro. Ele está vestindo capa, camisa de botão verde e calça preta com cinto e espada nas costas. Este é Pedro das Copas, capitão dos guardiões. Nossos salvadores e seus amigos. Arigato. Obrigado. Desculpe pela ação dos meus subordinados na floresta. Ele então salta da árvore.
Os piratas Hart estão esperando por vocês, rapazes lá atrás. Podemos vê-los mais tarde. Queremos ver Cat Viper e Lion Viper. Iam primeiro. Luffy disse enquanto todos desciam. Garchu. Ao ouvir Luffy mencionar Pecons, Pedro se aproxima de Luffy e sussurra em seu ouvido. Pecons está se recuperando nos fundos do prédio principal, mas os detalhes do atentado contra sua vida não foram divulgados aos outros Mins. Sanji é um cara legal, espero que possamos ajudar de alguma forma. De repente, uma fêmea de Vison Rena chega. Ela tem estatura média, olhos castanhos e longos cabelos loiros. Ela usa uma capa verde pendurada nas costas, um vestido longo de renda branca que revela seu decote e pernas longas, e botas longas rosa com salto alto. Este é Milk, um membro dos Guardiões. Deixe-me mostrar o caminho, Dr. Chopper. Ela disse ajoelhando-se e acariciou a bochecha de Chopper, fazendo Chopper ficar apaixonado por ela. Naruto sorriu ao ver a jovem Rena agir como Sanji. Porém, antes que alguém pudesse falar, Milk revela que Cat Viper está tomando banho, chocando Chopper. Dentro do prédio principal, Chopper, Brook, Naruto, Robin, Olive e Usopp entraram no quarto onde Cat Viper está e o viram tomando banho enquanto comia lasanha e cantava. Cat Viper é um grande Vison felino. Amarelo com dentes afiados, garras e uma cauda listrada muito grossa. Ele tem cabelo loiro selvagem e espesso que lembra uma juba de leão correndo em volta do pescoço e descendo pelas costas, e há uma cicatriz que vai do lado esquerdo da testa até a bochecha. Oi! Ei! Cat Viper! Você não deveria tomar banho. Sua ferida vai reabrir. E você deveria fazer refeições leves. Chopper gritou com o governante da noite. E por que você está usando a mão esquerda? Ele perguntou vendo uma colher enrolada na mão esquerda que faltava. Ah, Chopper! Gato Víbora disse. Sem problemas. Sem problemas. Sou um homem que ama a liberdade. Você tem que ouvir o seu médico. Cat Viper então se levantou e caminhou até a beira da grande banheira antes de ver os chapéus de palha. Então vocês Gara são os chapéus de palha. Ele disse antes de agarrar os quatro e apertá-los. Você me salvou. Arigato. Obrigado. Um dia pagarei minha dívida com você. Posso não parecer, mas tenho um forte senso de obrigação e compaixão. Ah, uma bola. Ai. Sim. Uma bola. No meio do abraço, Nekomamushi avista uma bola quicando, fazendo-o pular atrás dela e reabrir suas feridas. Itaí. Ai. Ele. Então é mandado para a cama e Chopper se prepara para administrar uma injeção nele. Temendo a dor de uma agulha, Nekomamushi faz Robin balançar o rabo de raposa na frente dele, distraindo-o suficiente para que Chopper lhe dê a injeção. Outro lado da casa. Enquanto isso, Luffy, Nami, Nojiko, Wanda, Carrota e Pedro se encontram com Pecons, Zoro, Tani e Miko ficam do lado de fora com Tate e Kitty para não causarem problemas. Pecons revela que sobreviveu absorvendo muitas das balas de bege com sua Akuma no Mi, fruta do diabo, o Kami Kami no Mi, fruta da tartaruga. Ele pede desculpas por não ter conseguido manter Sanji fora do cativeiro, e Luffy pergunta quem está organizando o casamento. Pecons responde que é Big Mom e o pai de Sanji, o patriarca da família Vinsmoke. O pai é um homem infame no submundo e lidera um exército conhecido como Germa 66. Nami fica chocada ao ouvir isso, pensando que Germa 66 é um exército mítico, mas Pecons afirma sua realidade, afirmando que Sanji vem de uma família de assassinos. Sanji é de uma família de assassinos? Nojiko perguntou enquanto Pecons assentia. Eu não sei do que você está falando e não me importo. Luffy disse cruzando os braços. GRR. Tenho certeza que não. Pecons respondeu olhando para o capitão do chapéu de palha. O que queremos saber é se ele vai voltar ou não.
Ele pode se casar se quiser. Mas não queremos nos tornar subordinados da Big Mom por causa disso. Luffy gritou enquanto Pecons olhava para ele. Então, se eles se casarem, tornem-se meus subordinados. Não funciona assim, Luffy. Big Mom é uma Yonko, imperador. Ela não se tornaria sua subordinada só porque você quer que ela o faça. Nojiko disse beliscando a ponta do nariz. Pecons fica tão chocado com isso que bateu a cabeça ao voar de volta e caiu da cama. Depois de voltar para a cama, Pecons revela que Sanji não tem escolha a não ser comparecer ao casamento, pois quem recusar os convites do Teia Pare receberá um presente horrível, a cabeça decapitada de alguém próximo a ele. E que Big Mom poderia facilmente dar a Sanji a cabeça de um de seus companheiros de tripulação ou de um de seus colegas cozinheiros de Baratie, ou mesmo de alguém do reino Kamabaka, já que seu status como Yonkou lhe permite poder suficiente para fazer o que quiser. Nami observa que isso pode ter sido que Vito sussurrou para Sanji há 2 dias, e Pecons revela a Luffy que o casamento não forçará os chapéus de palha a servirem Big Mom, já que o Yonkou só está interessado na família de Sanji. No entanto, Pecons explica que o casamento significará que Sanji não fará mais parte dos chapéus de palha, o que faz com que Luffy furioso o estrangule pelo colarinho da camisa. Isso é totalmente inaceitável. Sanji é meu amigo. Mas ele é primeiro filho de Vinsmoke. Não fique bravo comigo. GRR. Luffy então jogou Pecons no chão enquanto ficava na cama. Eu sei que Sanji recusará tal casamento. Diante da mamãe e da cruel família Vinsmoke, Pecons perguntou enquanto olhava para o teto. Bem, eu me pergunto se ele conseguirá permanecer vivo depois de recusar. O que você quer dizer? Luffy perguntou enquanto esticava os braços e puxava Pecons para cima. Oi. Ei. Lion Viper. O que você vai fazer agora? Voltarei para a mamãe depois que melhorar. Ele acha que me matou, aquele filho da puta do bege. Mas ele não pode escapar impune. Pecons respondeu fazendo Luffy concordar. Então, me leve com você. Luffy. Nami, eu vou sozinho. Nani? O quê? Como os outros disseram, se todos formos parece que queremos uma guerra. Não temos tempo para isso. Eu irei sozinho. Se eu for com ele, talvez eu possa entrar furtivamente na festa do chá e arruinar o casamento. Luffy terminou antes de Pecons gritar. Vá se ferrar. Você está me pedindo para abrigar um inimigo? Ah, parece divertido. Carrot sai levando a mão à boca. Cenoura, isso é sério. Wanda repreendeu. Cenoura, cruzando os braços sob o busto. Ok, de acordo. Oh, oi. Ei! Pecons gritou quando Luffy o soltou e caiu. Luffy então correu para pegar Chopper. Apenas para parar para conversar com os 3 que esperavam do lado de fora enquanto os outros com Milk se aproximavam antes de Luffy chamar Chopper para ajudar Pecons. Brook foi atacado pelos visões caninos, e um Cat Viper vestido-se aproximou. Oh! Você Gar é o Luffy do chapéu de palha, não é? Eu mal podia esperar para te conhecer. Nani. O quê? Por que você nos seguiu? Descanse. Chopper gritou depois de parar ao ouvir o governante da noite se aproximando. Eu simplesmente melhorei. Cat Viper gritou com um sorriso no rosto. Não, você não fez. Ele é enorme. Aquele é o Cat Viper. Ele é um monstro gato. Luffy exclamou vendo Cat Viper. Cat Viper então correu em direção a Luffy cantando e pulou sobre ele. Um Garchu de arigato. Obrigado. Emiko, Kit e Tate pularam para fora do caminho quando Cat Viper colidiu com Luffy, Zoro e Tani, quebrando o banco e a parede, nocauteando-se e abrindo um ferimento. Cat Viper está jorrando sangue. Oi. Ei.
Qual é o seu problema, monstro gato? Oi! Ei, o que você está fazendo, monstro gato? Zoro e Tani gritaram juntos enquanto Chopper correu para Cat Viper. Luffy começou a saltar sobre ele, fazendo Chopper gritar enquanto Law e os Heart Pirates subiam da floresta. Nani, o que está acontecendo? Law perguntou enquanto Chopper se virava para Milk. Estou sem sangue. Traga-me um pouco mais. Ok, Doutor Chopper. Ela respondeu fazendo Chopper jorrar sobre ela enquanto Zoro e Tani sacavam suas armas, com a intenção de atacar Cat Viper. Oi! Ei! Cara! Esses são seus amigos? Luffy perguntou enquanto os 20 membros dos Heart Pirates cumprimentavam Luffy alegremente, mas Law puxou de lado para conversar, decepcionando seus companheiros de tripulação. Luffy e Law entram, onde Luffy revela a situação de Sanji e sua intenção de entrar no território da Big Mom, e pede a Law para adiar sua missão contra Kaido. Essa decisão não é minha. É apenas uma questão de tempo até que Kaido venha atrás de nós. A lei responde. Achei que poderíamos nos esconder aqui por um tempo, mas eles sabem como chegar a Zou. Mesmo se formos o alvo, o que acontecerá com este país se for atacado pelos piratas das feras? Novamente? De repente, os guardiões aparecem, chorando de felicidade em agradecimento pela preocupação de Law com eles. Garchu! Eles dão uma festa para as duas tripulações piratas e todos festejam enquanto Cat Viper revela o prato principal, lasanha. À medida que a festa avança, Luffy se pergunta se esqueceu alguma coisa, mas não consegue se lembrar de nada e continua a festa. Enquanto isso, Kinemon, Kanjuro e Bariete montam uma criatura na perna de Zunisha, e enquanto os piratas e guardiões adormecem após a festa, Robin, Frank e Brook sentam-se na entrada do ducado. Mokomo. Eles pretendem impedir a entrada de Kinemon e Kanjuro, pois acreditam que os Visões não aceitarão bem os aliados de Raizo, que fizeram com que Jack destruísse o país. Por que não nos revezamos? Robin sugere revezar-se durante a noite, mas Frank e Brook decidem não fazer isso e todos ficam vigiando juntos. Manhã. Na manhã seguinte, Robin, Frank e Brook estão todos dormindo. Enquanto Kinemon, Kanjuro e Bariete alcançam as costas de Zunisha em um tigre rotundo chamado Torazaburo. Os samurais comemoram enquanto Kanjuro transforma Torazaburo novamente em desenho. Eles então recorrem a Bariete para pedir informações, revelando que são companheiros de Raizo. Isso faz com que Bariete entre em pânico e fuja deles aos prantos, com a intenção de alertar os outros. Visões sobre a presença de samurais. Mais tarde, os três chapéus de palha acordaram e viram o tigre desenhando antes de correr para a floresta com a intenção de parar Kinemon e Kanjuro antes de ouvir um sino. Din-din! Din-din! Com o outro, Naruto acordou com Olive dormindo em cima dele, e viu o decote dela antes de se levantar com os outros enquanto os Mins corriam para a entrada, gritando sobre o samurai. Merda! Levantem-se todos! Kinemon e Kanjuro estão aqui! Naruto gritou antes que uma sombra passasse por cima dele. Olhando ele viu Monet voando por aí procurando por algo antes de ver Mai acordando. Monet esteve aqui. Sim, fizemos com que ela assistisse Momonosuke ou enfrentasse Mins furioso ao revelar que ela também era responsável pelo gás. Está bem então. Chocada, Nami tenta acordar Luffy, mas se esforça para fazê-lo. Floresta. Enquanto isso, Kinemon e Kanjuro caminham pela floresta e ouvem o sino, e se perguntam se ele os está recebendo. De repente, eles ouvem um farfalhar nos arbustos e Momonosuke surge, reunindo-se felizmente com seu pai e Kanjuro. Ele revela que não havia ninguém por perto quando acordou e então foi procurar pessoas. Perto dali, os chapéus de palha correm pela floresta, e Luffy, meio adormecido, se pergunta por que eles estão correndo agora. Nami revela que os samurais entraram em Zou, e Luffy
Fica animado com a perspectiva de outro grupo para recebê-los, mas Nami afirma que os Mins têm contas a acertar devido ao camarada do samurai ter causado a destruição do ducado de Mokomo. Os mosqueteiros e guardiões correm para a cidade de Kurao e Pedro sobe em um prédio alto para ver a cidade inteira. Pedro, você consegue ver alguma coisa? Ao olhar em volta, Pedro vê Duque caminhando por perto e tenta avisar Cat Viper, mas o governante não consegue ouvi-lo. Duque aparece no cruzamento logo atrás de Cat Viper, e um dos guardiões o vê em estado de choque, mas eles fazem o possível para evitar que os dois governantes se vejam. No entanto, quando Cecilia entra no cruzamento, ele vê Cat Viper e engasga, fazendo com que os dois governantes se virem e se vejam. Os dois governantes se aproximam apesar de seus subordinados tentarem detê-los, e a uma curta distância estão os samurais, que chegaram à cidade de Kurao e se perguntam o que está acontecendo. Os chapéus de palha então chegam à cidade e atacam os samurais, escondendo-os atrás de um pedaço de entulho. Eles dizem ao samurai para voltar para o Thousand Sun, pois a presença do samurai apenas adicionaria lenha ao fogo. Quantos anos se passaram, monstro gato? Você se tornou ainda mais monstruoso. Duque disse para Cat Viper. E você, Gara? Você perdeu uma das pernas. Duque se lembra de Jack torturando-o para saber o paradeiro de Raizo, mas o cão Vison continuou negando qualquer conhecimento do ninja, fazendo com que Jack cortasse e eventualmente cortasse sua perna esquerda. Você, Gara, teve sua mão decepada. Você não pode mais lutar. Cat Viper então se lembra que naquela época, alguns dos piratas das feras tentaram arrancar informações dele ameaçando seus camaradas caídos, mas ele os chamou de covardes e puxou as correntes que o prendiam ao crucifixo, desafiando os piratas chocados a dar-lhe tudo. Seus ataques. Os dois governantes afirmam que teriam ficado bem com a morte um do outro e decidem lutar até a morte agora, apesar dos apelos de seus subordinados. Quando a espada de Duque se choca com a lança de Cat Viper, Kinemon de repente quebra o controle de Usopp sobre. Ele sai para o campo aberto para parar a luta. Momonosuke e Kanjuro emergem apesar dos chapéus de palha os agarrarem, e os Mins ficam surpresos ao ver o samurai enquanto se aproximam do trio. Gente do país Zou! Sou um retentor do clã Kozuki da terra de Wano, chamado Kinemon. Estou aqui para procurar meu camarada chamado Raizo, que é um guerreiro do mesmo país. Ele esteve aqui? Aqui. Os chapéus de palha choram de medo e se perguntam se precisam lutar para sair dessa, mas todos os visões de repente se sentam. Raiz o dono está seguro. Os governantes disseram em lágrimas. Os chapéus de palha ficam perplexos com isso, e Usopp confronta os visões, incrédulos, sobre eles arriscarem todas as suas vidas para proteger Raizo. No entanto, Cat Viper revela que eles são amigos da família Kozuki há muito tempo e fariam qualquer coisa para manter seus aliados seguros. Esta revelação leva os chapéus de palha às lágrimas. Mar. Em algum lugar no mar, a frota dos piratas das feras está navegando. Isso é besteira. Eu não estou morto. Dentro do mamote danificado, mas ainda funcional, Jack em recuperação senta-se no convés e lê o artigo de jornal sobre sua suposta morte. Abrandar. Jack-sama? Vá mais rápido. Jack rasga o jornal e ordena a seus homens que façam o navio se mover mais rápido. Rai. Sim. Senhor. Eles ganharam velocidade quando uma nuvem escura se formou sobre eles. Seria de volta a Zou, para verificar sua afirmação de ser um retentor da família Kozuki, Kinemon tira seu kimono, revelando o brasão da família em suas costas. O brasão da família Kozuki retrata algum tipo de pássaro com uma orbe brilhante no peito e asas abertas. Ao redor da figura do pássaro, há um círculo com 4 símbolos semelhantes a brotos saindo dele em cada direção ordinal. Atrás dele, os chapéus de palha ponderam em choque sobre esta súbita reviravolta nos acontecimentos, mas entendem por que o samurai manteve sua lealdade em segredo deles.
É surpreendente ver vocês dois vivos e bem aqui. Kinemon disse vestindo seu kimono novamente. A morte teria sido um alívio para nós. Mas pensamos que se confiássemos nas palavras daquele dia e esperássemos aqui. Duke disse antes de ser interrompido por Cat Viper. Sim, então poderemos ver vocês, Gaara, pessoal, um dia. Oi, ei, monstro gato. O que você quer, cachorro? Eu estava conversando com Kinemon. Não interrompa como quiser. Duke gritou antes que os dois governantes se enfrentassem e discutissem. Monet caiu ao lado de Naruto, que olhou para ela. Estou surpreso que você não tenha sido capturado também. Tive sorte e fiquei para assistir Momonosuke. Arigato, obrigado, por isso. O mínimo que eu poderia fazer. Ela respondeu enquanto Momonosuke gritava para eles pararem, expressando desapontamento com a inimizade dos dois e dizendo que isso deixaria seu pai triste. Duke e Cat Viper então se curvam diante de Momonosuke, e os chapéus de palha ficam confusos, quando Kinemon revela que Momonosuke na verdade não é seu filho, mas sim Kozuki Momonosuke, filho e herdeiro do daimyo de Kuri, Kozuki Oden. Kinemon pede desculpas por mentir para os chapéus de palha, já que ele e Momonosuke fingiram ser pai e filho para se protegerem. A perplexidade dos chapéus de palha continua crescendo, e Momonosuke se aproxima dos chapéus de palha para pedir desculpas pessoalmente. Qualquer que seja. Luffy respondeu cutucando o nariz. Nani, o que você quer dizer com isso? Curve-se, Luffy. Luffy apenas o agarrou pelo rosto. De jeito nenhum. Por que deveríamos mudar nosso comportamento só porque você é uma pessoa importante? Baca. Idiota. Eles então começaram a lutar criando uma nuvem de poeira enquanto os outros olhavam. Duke e Cat Viper decidem relutantemente fazer uma trégua e apertam as mãos. Isso faz com que os visões se alegrem com a reunião de Zou, pelo menos por enquanto. Duke e Cat Viper levam os chapéus de palha, Ló e o samurai para ver Raizo. Eles percorrem um caminho na árvore da baleia, e Luffy, Chopper, Usopp e Frank estão entusiasmados com a chance de ver um ninja de verdade. Momonosuke diz a Kinemon que ele ainda não está se sentindo bem, dizendo que ouve uma voz chamando por ele de dentro. Kinemon responde que Oden tinha a mesma habilidade. À medida que os chapéus de palha ficam mais entusiasmados em ver Raizo e imaginá-lo como um ninja estereotipado, eles alcançam uma entrada escondida na parte de trás da árvore da baleia. Os chapéus de palha correm para ver o ninja e ouvem Raizo gritar lá dentro. Enquanto Duke e Cat Viper descem para a caverna, um choroso Raizo pergunta o que aconteceu, ao perceber que os visões que lhe davam comida estavam todos feridos. Os chapéus de palha então chegam e veem alguém acorrentado a um ponegriponegriponeg vermelho. Ele é muito grande e quase tão alto quanto Kinemon. Seu corpo é muito desproporcional, tendo uma cabeça muito grande e o resto do corpo relativamente pequeno em comparação. Seu cabelo é penteado em 6 antenas, com 3 em cada lado da cabeça, uma pequena ponta no meio e um bico de viúva. Ele tem sobrancelhas em formato de parafuso e costeletas grandes. Ele também tem uma cicatriz em forma de lua crescente na testa. Ele está vestindo um manto Shosoku ninja de cor escura. Este é Raizo of the Mist, um ninja do país de Wano, camarada de Kinemon e Kanjuro e retentor da família Kozuki. De repente, acho que os ninjas são menos legais agora. Naruto disse olhando para Raizo enquanto as mulheres gritavam que ele é feio. Raizo suspirou e concordou enquanto os Kunoichis de Wano se recusavam a olhar para ele. Naruto olhou para a esquerda enquanto Frank, Luffy, Usopp e Chopper estavam no chão. Parecendo que um dos fantasmas de Persona os atingiu quando Mai flutuou e agarrou suas costas e Olivia agarrou sua mão. Os outros os alcançam e Raizo vê Kinemon, Kanjuro e Momonosuke descendo as escadas. Os 4 nativos do país de Wano se reencontram alegremente. Raizo é libertado de suas correntes por seus camaradas. Robin, Nami e Brook então chegam ao pé da escada e olham maravilhados
para o brasão da família Kozuki na parede e o gigante Poneglyphoneglyphoneg vermelho no centro. Nós conhecemos você, Gaara, Nico Robin. Ouvi dizer que o povo Chara consegue ler essas cartas. Duke disse. Enquanto Robin olhava para o Poneglyphoneglyphoneg vermelho. Então vocês dois sabem sobre Chara. Robin afirmou olhando para os governantes de Zou que ficaram quietos. Robin se lembra de ter estudado os poneglyphos em Chara antes de sua destruição, antes de sentir uma mão agarrar a dela, tirando-a de seus pensamentos. Ela olhou para ver Naruto segurando sua mão e apertou. Ela olhou para seus dedos entrelaçados e sorriu para o anel antes de olhar para trás. Por que esse Poneglyphoneglyphoneg é vermelho? Ela perguntou ao notar que a cor vermelha deste Poneglyphoneglyphoneg é muito diferente de todos os outros Poneglyphoneglyphoneg que ela leu, que eram todos azuis. Este Poneglyphoneglyphoneg tem um propósito diferente. Duke respondeu olhando para a pedra. Você pode ler isto? Sim, posso. Duke acenou com a cabeça. Enquanto Robin se aproximava com um sorriso e começava a ler. Enquanto isso, Raizo fica perturbado por Luffy, o Usopp e Chopper por olharem para ele atentamente, e os três chapéus de palha dizem para ele realizar várias artes ninja e agir como um ninja estereotipado. Raizo fica confuso sobre por que eles querem ver isso, e Frank responde que todos os homens amam ninjas. Raizo fica encantado com esse elogio, e Frank, Zoro e Law se juntam e pedem que ele pratique artes ninja, mas ele diz claramente que os ninjas não agem como os piratas imaginaram e eles não usam suas habilidades para se exibir. Isso faz com que os chapéus de palha fiquem de mau humor e desapontados, e Raizo eventualmente é movido, fazendo com que ele use Into no Jutsu, técnica de fuga de fumaça, e desapareça antes de reaparecer atrás de Usopp. Raizo então usa Bunshin no Jutsu, técnica de clone, para fazer clones de si mesmo, e Kawarimi no Jutsu, técnica de clone, para escapar das garras de Luffy. Ele corre no teto e usa seu Ana Shuriken para formar o kanji para Shinobi na parede, e ele conclui sua performance, fazendo com que os chapéus de palha masculinos fiquem alegres, maravilhados. Depois, os chapéus de palha e os samurais levam Raizo para fora, onde veem a cidade destruída de Kurao do topo da árvore da baleia. Raizo e o samurai começaram a chorar pela cidade destruída, com Raizo lembrando-se dela como uma cidade movimentada antes do ataque. Raizo amaldiçoa os Mins por tomarem ações precipitadas para protegê-lo e jura vingá-los da melhor maneira que puder. Cat Viper então aparece e chama os piratas e samurais de volta, revelando que o Poneglyph vermelho foi traduzido. Dentro da árvore da baleia, Nami observa que o texto que Robin traduziu são coordenadas náuticas que ela pode identificar em um mapa. Duke revela que este é um Rudo Plegurifu, Road Poneglyphoneglyphoneg, que guiará as pessoas até o final da Grand Line. Cat Viper explicou que a Floresta das Baleias é considerada sagrada e é fortemente protegida, por isso mesmo os chapéus de palha presumem que isso significa que o Rudo Plegurifu, Road Poneglyphoneglyphoneg, os leva a Raftel. Não. Existem 4 Rudo Plegurifu. Road Poneglyphoneglyphoneg. Cada um deles revela as coordenadas de uma ilha, e quando todas as 4 ilhas são encontradas, pode-se conectá-las em um mapa e finalmente localizar Raftel e encontrar o Vampsu, uma pedaço. Os chapéus de palha ficam extremamente entusiasmados ao ouvir algo relacionado ao seu objetivo final. A última ilha, Raftel. Continua.